O Brasil e o mundo acordaram estupefatos com as revelações feitas pelo site The Intercept. O site do jornalista Greenwald revelou tudo aquilo que nós sempre dissemos e que o presidente Lula sempre deixou muito claro, que havia, que ocorreu e que há uma tramóia para condená-lo injustamente na tentativa de impedi-lo de concorrer às eleições do ano passado, de 2018, e que, não bastando retirá-lo das ruas e colocá-lo no cárcere de Curitiba, porque ele continuou a crescer nas pesquisas, essa tramóia continuou para torná-lo inelegível e impedi-lo de concorrer às eleições, uma vez que ele era imbatível, continuava crescendo nas pesquisas de intenção de voto. E toda essa tramóia envolve os procuradores da força-tarefa da Vaza Jato, Lava Jato, coordenados pelo senhor Deltan Dallagnol, ou Dallagnol, e pelo juiz de Curitiba, Sérgio Moro, que essas figuras fazem com que hoje a República e também a Justiça e o Ministério Público estejam nus. A Justiça e o Ministério Público estão nus diante dos olhos do mundo, porque se envolveram numa promiscuidade para levar adiante um ato de absoluta falta de provas e que pesou decisivamente nas eleições do nosso país, para além disso, com grande injustiça. E o presidente Lula, que nasceu pobre, no interior de Pernambuco, de família de muitos filhos, de pai alcoólatra e de mãe dedicada, e que foi abandonada por esse pai, tem essa similaridade da vida daqueles que são mais empobrecidos, mais carentes nesse país. Foram para São Paulo, ele com a mãe, num pau de arara, passou por muitas dificuldades, constituiu uma família, perdeu a esposa no parto, a primeira esposa num parto no hospital público. Depois conheceu Dona Marisa Letícia, se casou novamente, entrou para o sindicato, construiu a CUT, o Partido dos Trabalhadores, sempre esteve ao lado do povo, foi o deputado constituinte mais votado das eleições de 86, concorreu às eleições de 89, 94, 98, venceu em 2002, com dignidade, jamais tramou, enfrentou sempre nas urnas, foi vitorioso, fez um brilhante mandato, foi reeleito, fez um segundo mandato que saiu com 87% de aprovação do segundo mandato, companheiro Lúcio Cabral. E elegeu, aliás, a presidenta Dilma. E naquele ano de 2010, quando ele deixou a presidência da República, o Brasil teve um PIB de mais de 9%. Mais de 9% foi o crescimento do PIB. E agora, mais uma vez, ele passa a ser essa figura que representa o sentimento da maioria mais empobrecida do nosso país. Essa maioria, a justiça, na maioria das vezes, não a abraça. É uma maioria desprotegida, sem direito a advogados, e que a justiça geralmente pesa quando há uma disputa entre o rico e o pobre contra o pobre. O cárcere no Brasil, onde nós temos mais de 50% de encarcerados ainda sem direito à primeira
ao primeiro julgamento, que são presos provisórios, é o reflexo disso, é o retrato disso. Então, o presidente Lula, nesse momento, mais uma vez representa isso, a injustiça cometida que está aí. Eles estão tentando dizer que é fake, mas o aplicativo Telegram já desmentiu, dizendo que não tem fake coisa nenhuma. Então, o que aconteceu, na realidade, é que lá no grupo deles, alguém que deve ter se sentido, ter o seu ego ferido por alguma atitude de um ou de outro, vazou as informações e passou a ser a fonte do jornal The Intercept. Então, tem uma fonte que é de dentro deles, que traiu eles, e tanto é que Sérgio Moro e Dallagnol, em momento algum, negaram as informações que lá estão. Estão tentando dizer que é hacker, mas isso não desconstrói a gravidade do conteúdo que está lá, que envolve e que, nesse momento, a justiça brasileira e o Ministério Público continuam desmoralizados perante a opinião pública, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, que já pediu o afastamento deles. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, e aos poucos eles vão se manifestando, que já disseram também que o conteúdo vai tornar nulo todos os atos do processo, inclusive a condenação de inelegibilidade do presidente Lula, e que o conteúdo, por mais que eles consigam comprovar, e não vão comprovar, que foi através de um hacker, não anula essas provas, porque elas são muito graves. Então, assim como o Sérgio teve a cara de pau de construir toda uma estratégia para servir a interesses escusos, conduzindo esse processo, onde o Ministério Público e o Judiciário, através das pessoas, dos procuradores e do Sérgio Moro, se comunicavam, e inclusive Sérgio Moro aconselhava o Ministério Público durante todo o processo, naquilo que seria melhor ou não seria melhor, e isso ficou claro que havia um acordão no momento em que ele aceita ser ministro da Justiça, daquele que esse processo escuso, esse processo que não se sustenta em pé, fez com que chegasse à presidência da República. Esse processo ninguém nega que foi fundamental para que tivéssemos alterado o resultado das eleições. E aí ele tem a cara de pau de aceitar ser ministro da Justiça desse governo, que ele foi fundamental para ajudar a eleger. E agora tem a cara de pau de não se afastar novamente da condução do Ministério da Justiça. Ora, como é que o ministro da Justiça vai conduzir as investigações da Polícia Federal, que é a qual ele chefia, a qual ele conduz, estando no cargo de ministro da Justiça, e a Polícia Federal vai ter que investigá-lo? Então, o mínimo de decência que ele tinha que ter, o mínimo de dignidade que o mundo espera dele, é que ele se afaste ou que ele se exonere, que era o mais acertado. E o Dallagnol, a mesma coisa. Então, é isso que a sociedade está aguardando, principalmente os que entendem de legislação, principalmente o Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas tenho certeza que ele não terá essa decência para pedir para tomar essa decisão. Portanto, venho aqui para trazer isso a essa tribuna, porque foi algo muito grave que nós já suspeitávamos e que agora as informações das trocas de mensagem entre eles deixou muito claro. Resta provado que foi uma farsa o que aconteceu para levar o presidente Lula, e lutaremos até o fim para que a injustiça seja reparada e que o presidente Lula possa voltar ao seio da sociedade e continuar lutando por aqueles que mais precisam, como ele sempre fez desde que nasceu até agora.